Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que você tá? Hoje eu mudei de lugar aqui. Desembaraxando 193. Mais do que tudo, gratidão a você que tem sempre nos apoiado, que tem compartilhado, comentado, falado, não falado, etc. Valeu sempre, porque você tem nos apoiado nesse movimento aqui de reflexões nesses desembaraxandos. Sextou. Então é o dia da alegria, é o dia de ficarmos aí pensando coisas, dia também das crianças já em férias das escolas, e alguns pais ficam doidos com isso, o que eu faço com meu filho agora em casa, e louco para voltar às aulas. Não todo mundo, mas vamos lá, né? Procrastinar é preguiça? O que você acha? Quantas pessoas se reconhecem procrastinadoras? Procrastinadoras. Não se diz procrastinadoras, né? Procrastinadora. Muitas pessoas se reconhecem assim, procrastinadoras. Você já foi assim? Você já se reconheceu procrastinador, procrastinadora num dado momento da sua vida? Ou você se reconhece sempre assim? Quando você tem que fazer alguma coisa, seja lá o que for, você se percebe já enrolando para fazer, você se percebe demorando para começar, ou quando começa demorando para terminar, e nem que as pessoas não te cobrem, ainda mais quem mora perto de você, mas aí você já fica assim, né? Ai, não termina, né? Aquela coisa toda. Então eu quero dizer para você uma coisa: procrastinar não é falta de disciplina e nem é falta, não é falta de disciplina e não é preguiça. Então é isso, vamos lá. Não é ausência de disciplina e nem preguiça. Eu tô com a minha marcação aqui, eu tô com uma agenda nova agora aqui para fazer minhas anotações, né? Então vamos pensar por esse lado. Se na sua vida a procrastinação é uma coisa constante, é sempre, e você não aguenta mais, e você sempre tem esse negócio, e você fica atribulado quando se vê perante uma tarefa e você procrastina de novo. Então, se é uma vibe de recorrência na sua vida, vamos entender então que essa procrastinação pode ser um sintoma. É, um sintoma. Como assim, Baracho? Eu tô doente? Não é nesse sentido, sintoma de dor no corpo, assim. Até em alguns casos, de tanto ficar sofrendo, a cabeça pressiona, pode até doer o corpo, vai pra somatização. Mas a questão não é essa. Mas quando fala sintoma aqui, de modo mais emocional, mais psicanalítico, enfim, vamos entender que sintoma, a procrastinação sendo um sintoma, é quando entendemos isso como uma forma da pessoa dizer algo sem saber exatamente o que está dizendo, porque o conteúdo é profundo. Alguma coisa a pessoa quer comunicar. Aliás, qualquer coisa que possa soar estranho na nossa vida, algo que nos consome, algo desse jeito, e que eu não entendo por que eu volto a fazer isso, na verdade é um sintoma. E é uma maneira de dizer alguma coisa. Dizer alguma coisa sem saber o que está querendo dizer. Então é isso, né? Então na procrastinação, a pessoa está adiando uma tarefa, está adiando alguma coisa. Vamos pensar em consertar alguma coisa da casa, trocar alguma coisa, fazer alguma coisa. Ó, por exemplo, ó, tá piscando aqui a minha lâmpada da minha cozinha, que já era para ter sido trocada faz tempo. Então você vê, todo mundo passa por isso, né? Então não é a ver com o adiamento de uma tarefa. Vamos pensar assim. A pessoa adia uma tarefa, a pessoa adia qualquer coisa, mas vamos pensar que talvez não esteja apenas relacionado ou adiando uma tarefa. Vamos lá. Não é a ver com adiar uma tarefa. Mas a pessoa pode estar adiando, com a procrastinação, um encontro com algum tipo de angústia. Ah, Baracho, vai tomar banho? Como assim? Então eu estou adiando alguma coisa com a procrastinação para não me encontrar com alguma angústia? Mas eu já estou angustiado.
Eu já estou angustiado, já estou preocupado, já estou aqui me achando um porcaria, já estou me achando aqui um pi, né? Porque eu não estou fazendo. E as pessoas em volta que estão esperando que eu conclua tal coisa, estão pensando o que de mim? Estão pensando que eu sou um irresponsável, que eu sou um fracassado, que eu sou um porcaria e blá 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 blá. E mesmo que ninguém me cobre, me fale nada, mas eu já me acho desse jeito, né? Já estou angustiado. Se é para evitar algum encontro com a angústia, tá errado, porque eu já estou angustiado. Sim, você está angustiado, por isso que você tem consciência em explicar. Está angustiado porque a coisa não acontece. Sim, você não está errado não. Tu não está errada não. Está angustiado sim. Mas é uma angústia de outro jeito, é uma coisa mais profunda. Por exemplo, a pessoa tem que terminar um curso. A pessoa tem que gravar um vídeo. A pessoa tem que entregar um trabalho. A pessoa tem que iniciar um projeto ou tomar uma decisão que pode parecer tudo isso muito simples. E para muitas pessoas o são. Missão dada, missão cumprida. A pessoa vai e faz. Mas para outras tantas é complicado. Porque pode tocar em algumas questões que eu vou lhe citar agora. Primeira, a pessoa ela começa e se enrola ou demora para começar, procrastina. Primeiro, porque ela tem medo de fracassar. E ela pode pensar assim, consciente ou inconscientemente, tá? Ah, mas e se eu tentar, se eu começar a fazer, e se eu tentar, eu vou descobrir que eu não sou capaz. Então, para nem se deparar com o fato de não ser capaz, a pessoa nem mexe, ela nem começa. É o seu caso? Presta atenção em você, no seu movimento. A pessoa nem começa porque tem medo de fracassar. Ou se começa, já vai atrasando. E se eu descobrir que eu não sou capaz para isso? Eu lhe ofereci, levantei o dedinho. Conta comigo, eu faço. Mesmo alguma coisa que é da área da pessoa, vamos pensar assim. E a pessoa pode pensar isso aí, antecipadamente sofre. Ah, mas e se eu fracassar? Então, nem começa. Primeiro foi esse. Segundo, eu falei medo do fracasso, e o segundo é o medo do sucesso, por incrível que parível. O medo do sucesso. Por exemplo, e se dá certo esse negócio aí? E dando certo, eu tenho que sustentar-me nesse novo lugar. O sucesso não é só chegar onde quer. O sucesso é se manter nesse lugar. E não é brinquedo não se manter. E para muitos de nós é assustador esse lance de se manter. Porque a gente vai lidar com muitas coisas, e muitas delas nós não controlamos, nós desconhecemos, porque vai ter a ver com o outro, quando o outro faz uma besteira, influencia a minha vida, quando o outro esquece, quando o outro me entrega, e quando eu mesmo não consigo lidar com algumas coisas, por ser desconhecidas, enfim. Então quer dizer, e se der certo, e eu tenho que sustentar esse lugar, como é que é isso? Então sustentar, esse lugar também é complicado para o procrastinador. Com você é assim? Medo do sucesso? Outra coisa, terceira, o perfeccionismo. Então a pessoa nem começa, ou se começa enrola. Ah, mas se não ficar perfeito, nem vou começar. A pessoa perfeccionista tem um sarrafo muito alto. Quando que um dia ela vai falar que for perfeito? Nunca. Porque na verdade é uma insegurança disfarçada de perfeição. Então, se não ficar perfeito, ainda mais perfeito no olhar do outro, né? Olha assim pro outro e fala assim, ele não tá achando legal não. Aí tá lascado, né? Porque como você dá conta disso? De todo mundo achar perfeito o que você fez? Tá doido, né? Então, a pessoa pensa o quê? Melhor nem começar. Melhor ir atrasando aqui. Que também é não entregar na hora que deveria. E uma quarta coisa que pega muita gente, que é procrastinadora, é a questão da culpa, né? Mas quem sou eu para querer fazer isso? Quem sou eu? Nem mereço. Porque em 1990 e tanto eu fiz tal coisa lá que eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Uma culpa que a pessoa nem sabe de onde é muitas vezes. Ela se sente mal pelo fato de estar bem. Tem gente que é assim, sabia? Tem gente que adoece quando as coisas vão bem. Tem gente que fica mal quando a coisa vai bem. Quando é elogiado, quando tem sucesso. A pessoa pode até ficar doente. Há quem fique doente. Há quem adoeça quando triunfa. Tem gente que é assim. Você é assim? Eu penso que talvez sim, né? Depende da pessoa que está vendo esse vídeo. Do Desembarachando. Então,
medo do fracasso, medo do sucesso, perfeccionismo e culpa. E eu falei agora há pouco que a procrastinação ela pode estar adiando o encontro com alguma angústia. E aqui eu trouxe 4 tipos de angústia. A angústia de fracassar, a angústia de dar certo, a angústia de ter que fazer ficar perfeito e a angústia da culpa. Então, algumas angústias. E tem outras tantas angústias aí, tá? Então, a procrastinação, ela vai proteger o sujeito de uma verdade difícil. Observe a sua vida. Ela acontece para proteger a pessoa de uma verdade difícil. Já é difícil procrastinar, como eu falei. Já angustia procrastinar, mas é uma outra coisa mais à frente. Então a pessoa fica protegida de uma verdade difícil e a procrastinação, ela vem, ou ela viria, ela vem, perdão. A procrastinação, ela vira uma espécie de abrigo. Ela vira uma espécie de abrigo contra a experiência de descobrir o que é possível e o que não é possível. Olha só, um abrigo contra a experiência de descobrir o que é possível e o que não é. Então eu não quero nem saber, porque seja o que for, dependendo do contexto, vai doer. Então eu já evito. Então a pergunta que você aí que procrastina faz sempre e sofre, mas repete a pergunta não é apenas assim, como que eu paro de procrastinar, Baracho? Como que eu paro? Será que eu ficar colocando um monte de tarefa na minha vida para eu não ficar parado? Será que eu começar a fazer isso, fazer aquilo? Se você procrastina, você vai procrastinar em tudo. Então não é tão somente você perguntar como que eu faço para parar de procrastinar. Também é isso, mas tem outras coisas. Então a primeira coisa, pergunta: o que eu estou protegendo quando eu adio? Vai pensar. O que eu estou protegendo quando adio? Que angústia aparece quando eu começo a fazer alguma coisa? Então pensa, que angústia aparece quando eu começo, né? Terceiro, a quem eu estou tentando agradar, desafiar ou provar alguma coisa? Quem é essa pessoa? Muitas vezes a gente pode ser procrastinador por causa também de desamparo, por causa de pessoas que não validaram, que eu imaginava que deveria validar alguma coisa minha. E aí eu não quero me encontrar com um momento onde ninguém fala nada, porque eu já sei o que é ninguém falar nada. A criança faz um desenho lá, olha mãe, olha pai, o que eu fiz, ninguém fala nada. Então, sabe assim, esquecimento, desamparos, essas coisas inscrevem algo na gente, sim, inscrevem, né? E uma outra coisa, o que aconteceria comigo se eu realmente fizesse isso dar certo? Aí volta aquela questão do medo do sucesso que eu falei agora há pouco, né? Então, o caminho aqui do procrastinador não é tão somente ficar criando agenda, ficar criando método, ficar criando técnica, né? Mas o importante, o ponto aqui, é a pessoa que procrastina é começar a escutar o que está em jogo no adiamento. Observe, o que está em jogo no adiamento? Realizar a tarefa vai colocar a pessoa num lugar que ela teme, enfim, ou ela teme alguma questão ligada a um receio do que o outro não vai fazer. Aí pode ser gratificação, pode ser validação, pode ser incentivo. A pessoa já tem uma história de não ter isso, então não faz porque não quer encontrar de novo vazio, de ninguém falar nada, né? Então a procrastinação não é ausência de vontade, porque a pessoa tem vontade, mas é um excesso de conflito. A pessoa, quando procrastina, se encontra de novo num conflito, né? Então a pessoa, ela não fica parada porque ela não quer nada. Pelo contrário, ela quer muita coisa. Mas às vezes ela está parada justamente porque ela quer muito, só que esse muito assusta. Esse muito assusta. Então o medo do resultado não é o resultado em si que ela teme, mas talvez seja o medo, por exemplo, de uma falta de olhar do outro, de uma validação. Talvez esse seja o medo. Aqui é uma pista, tá? Mas cada um tem a sua história, cada um tem a sua construção. Vai observar a sua vida. Resumindo isso aqui, frigindo em ovos, quero te dizer uma coisa, você que sofre com a procrastinação. Procrastinar não é
preguiça. Então, repetindo, aqui fazendo um resuminho do final, mas pode ser um adiamento de se encontrar com alguma angústia. E ela pode nos proteger de alguma coisa. Ela protege a gente de alguma coisa, protege a gente de alguma emoção, de alguma situação, abrigo para descobrir, que evita descobrir alguma coisa. Então é nesse sentido que é o papel da procrastinação, excesso de conflito, que você possa pensar sobre isso e você possa superar a sua procrastinação na sua vida. Beijo e até o próximo Desembaraxando.